Caríssimos, novamente estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, pedindo sempre amparo do Mestre Jesus, de Mãe Maria e de toda a espiritualidade que está neste momento aqui. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre um espírito milenar, maravilhoso, que surge lá no século I, Joana de Cusa. Já ouviram falar? Joana de Cusa é um espírito que teve algumas encarnações aqui na Terra. Foi Joana de Cusa no século I, foi discípula de Francisco de Assis no século XII, foi irmã Inês de la Cruz no México no século XVII e Madre Joana de Ângeles no século XIX. Teve uma vida aqui na Terra, nessas várias encarnações, extremamente difícil. Porque quando nós pensamos nesses espíritos de luz, a primeira ideia que temos é o seguinte: são espíritos que não sofrem as dores da carne e da alma. Sofrem-se dores morais, dores físicas, mas sempre tendo um foco a palavra do Mestre Jesus. Vou lhe contar então a primeira encarnação de Joana de Cusa. Século I, Roma Antiga, o maior império da história da Antiguidade. Roma, que começa lá na Península Itálica, numa aldeiazinha, conquistará Europa, Oriente Médio e Norte da África. 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Um império poderoso, as legiões romanas temidas. E entre essas regiões dominadas está a Palestina, aonde vivia Joana de Cusa. A Palestina, chamada na época de Judéia. A Judéia era, na verdade, um protetorado romano. Protetorado é o seguinte: os romanos tinham por hábito mandar suas legiões para certas regiões específicas que tinham, digamos assim, a possibilidade de uma rebelião ou algo parecido. E a Judéia era uma região dessas um pouco, digamos assim, tensas. Então eles mandavam para lá um governador, mandavam soldados, mas os romanos tinham o chamado protetorado. Eu te protejo do meu ataque. Vocês podem ter a vida que quiserem, o governo que desejarem, a religião que escolheram, o próprio idioma, mas paguem a Roma e não terão problema nenhum. A Palestina, chamada Judéia, era uma região detestada pelos romanos. Quem ia para aquela região era, na verdade, soldados e políticos que estavam sendo, de certa forma, punidos. Nessa época, foi para a Palestina Pôncio Pilatos. E lá tinha o governador Pôncio Pilatos e o rei Herodes, que tinha o apoio de Roma. Aliás, chegou ao poder graças aos romanos. Herodes, então, governava os hebreus,
chamados de judeus, posteriormente, e deixava todas as atribulações da Palestina para ele. Ele, na verdade, Herodes, era o rei da Judéia. O que acontece? Joana de Cusa, que é o nosso interesse nesse momento. Joana de Cusa, ela era esposa de um procurador de Herodes chamado Cusa. Por isso o nome Joana de Cusa. E muito rico, poderoso. E lá na Judéia ele tinha um prestígio social imensurável. Joana fazia parte da elite hebraica, a sociedade, os comerciantes ricos. Tá? Porque nós vamos ter os comerciantes ricos, que era uma minoria, a elite, e teremos uma maioria de miseráveis, carpinteiros, artesãos, pastores, agricultores, que eram pescadores, que eram pobres. Bom, entre esses carpinteiros apareceu o Messias, Jesus da Galileia, o amado Rabi, com as suas mensagens de amor ao próximo. E ele começa a proferir suas ideias na Palestina, chamada Judéia. Joana, casada com Cusa, o procurador de Herodes, fica encantada com as palavras do mestre e começa a segui-lo e ouvindo. E ela, na verdade, se transforma numa discípula de Jesus. Nós temos os apóstolos, né? E as mulheres que também procuravam Jesus. Jesus de Nazaré, batizado por João Batista, que foi preso por Herodes, mandado para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos lavou as mãos, porque não tinha nada contra ele. Ele colocou Jesus e Barrabás, o assassino e ladrão, e pergunta ao povo hebreu: quem deve ser solto? Jesus, o homem, ou Barrabás, o assassino e ladrão? Percebam que eu falei Jesus, o homem. Por que vai acusá-lo de quê? Na verdade, Pôncio Pilatos, quando recebeu Jesus, o mandou para Herodes. Herodes disse que não tinha nada contra ele, devolveu para Pôncio Pilatos. Não tinha nada contra ele exatamente porque ele tinha medo de um levante popular. Esse Herodes é o mesmo que decapitou João Batista. Não foi por piedade. Manda para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, então, manda escolher. E escolheram levar para o suplício da crucificação o Mestre Jesus. Na verdade, a punição, a morte por crucificação, fazia parte do direito romano. E os romanos diziam, tem uma frase célebre, que faz parte do princípio do direito romano: dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei. Jesus caiu nas mãos das leis romanas quando foi escolhido para ser crucificado. E aí ele vai passar todo o suplício que nós já conhecemos. Na verdade, quem botou Jesus na cruz foi a elite hebraica. Aqueles que tinham entre eles o procurador Cusa e a caríssima esposa Joana. Olhem só. Joana, ela passa a seguir Jesus. No Evangelho de Lucas,
capítulo 8, versículo 11 ao 3, refere-se a ela da seguinte forma: E andavam com ele os 12, e algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana, e assim ele relata a Joana de Cusa no Evangelho de Lucas. Humberto Campos, em seu livro, também cita Joana. No livro Boa Nova, ele narra o seguinte: entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus, nas pregações, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na cidade de Cafarnaum. Essa era Joana de Cusa. Cafarnaum era uma cidade agitada, onde as legiões romanas tinham o seu quartel. Cafarnaum era uma região de comércio, de pesca, e é onde Jesus dizia que se sentia em casa. Jesus, lá em Cafarnaum, ele encontra Mateus, Tiago, João, o evangelista, Simão, o Pedro, e André, os irmãos. Ele, na verdade, adorava Cafarnaum. Certo dia, ele vai a uma sinagoga, um templo hebreu, e vai lá pregar. Segundo Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 34, tem uma passagem em que Jesus expulsa o demônio de uma das pessoas que estavam naquele momento da pregação dele. Um homem endemoniado estava presente. Depois de um tempo ele grita: que temos nós contigo, Jesus? Vieste destruir-nos? Eu sei exatamente quem tu és. Tu és o Santo de Deus. O demônio que controla o homem é realmente um dos discípulos de Satanás. Censurando o demônio, Jesus diz calmamente: cala-te e sai dele. O homem se debate urrando, gritos. E Jesus diz novamente: mas sai dele sem feri-lo. Nesse momento, o demônio sai. E o homem volta à consciência. A fama de Jesus se espalha em Cafarnaum. Quem é ele? O que é isso? Ele não só expulsou o demônio, como lhe deu ordens. Jesus sai da sinagoga, do templo, e vai para a casa de Pedro. Começam a chegar pessoas querendo conhecer Jesus. E o mestre começa a fazer milagres, sem se importar com quem que estava lá. E ele, naquele momento, fazendo milagres, o mestre, na verdade, segundo Marcos, curava todos os doentes. E passou horas fazendo isso. É uma etapa maravilhosa da vida de Jesus. Joana, que seguia Jesus, que ouvia suas palavras, teve a rara oportunidade de conversar com ele separadamente. E ela disse para Jesus: estou triste. Meu esposo, Cusa, não segue meus anseios da espiritualidade, do cristianismo.
do amor ao próximo. Jesus diz para ela: Joana, segue-me de longe. Na verdade, me segue à distância. Atenda as pessoas que precisam de ti, as que estiverem mais próximas, seus familiares, todos aqueles que necessitam de caridade. Segue meus conselhos. Tenha uma conduta reta, com resignação, com amor ao próximo para o resto de sua vida. Não precisa me acompanhar. E Joana assim o fez. Jesus segue a sua jornada. Joana, em Cusa, realizou o sonho de mãe, teve um filho. A maternidade a colocou em êxtase. Amava tanto esse filho. Mas os tempos mudaram. Cusa perdeu prestígio, ficou endividado, entrou em profunda depressão e morreu. Desencarnou Cusa. Na verdade, Joana agora não fazia mais parte da elite da sociedade de Cafarnaum. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais prestígio, não tinha mais serviçais. Joana, desesperada, com um filho para criar, pensa: o que farei da minha vida? E agora ela lembra de Jesus, o mestre Rabi da Galileia, que era carpinteiro. Na sua grande humildade, resignação, seguia, na verdade, os passos de Deus. E ela pensou: eu também posso me tornar uma pessoa digna, sem ser Joana de Cusa, a mulher do procurador de Herodes. E ela, então, a partir daquele momento, torna-se serviçal das amigas que um dia estavam lado a lado na sociedade de Cafarnaum. Ela vira doméstica, com muito orgulho, sem se envergonhar, mas a vida era difícil. Joana, nesse momento, tomou uma decisão: vou para Roma. Pega o navio, sai de Cafarnaum e vai em direção a Roma. Nessa época, quem estava no poder era Nero, o imperador Nero. Nero tinha um comportamento sanguinário. Nero organizava orgias. Nero matou a própria mãe e matou algumas esposas. E ele passa a perseguir os cristãos, inclusive acusando-os de terem colocado fogo em Roma. Joga os cristãos nas arenas para serem sacrificados por gladiadores e por animais. Joana, cristã, tinha, na verdade, seus momentos de oração e de reflexão, muitas vezes escondidos em cavernas, para não serem presos. Acredita-se que Nero mandou para a morte aproximadamente 300.000 cristãos, numa única modalidade de morte. Agora que começa a resignação e a fé de Joana ser colocada em prova. Nero tinha um palácio, o Domus Aurea, o Palácio de Ouro.
palácio enorme, jardins imensos, mas como todo psicopata, com poder gigante nas suas mãos, Nero tinha insônia, não dormia. Claro que a sua cabeça fervilhava de maldades e os espíritos trevosos ali faziam a sua festa. Nero gostava de caminhar à noite pelos jardins do Palácio Dourado, mas a noite era escura. Nero tomou a seguinte decisão: vou clarear os jardins. Mandou colocar postes, chamados singelamente de postes do martírio. Ele pegava os cristãos, amarrava nos postes, passava alcatrão e tocava fogo. Gritos de desespero, pessoas sendo queimadas vivas para iluminar a noite desse ser das trevas. E um dia, o fatídico dia, pegaram Joana e mais 500, botaram nos postes do martírio, no Palácio Dourado de Nero. Naquele momento, o murmúrio, o grito, o desespero, todos sabiam o que ia acontecer. Joana, amarrada, começa a ouvir blasfêmias contra Jesus. E ela olha ao lado, era o seu filho, seu amado filho. E o filho diz para ela: "Oh, mãe, repudia Jesus, minha mãe. Não vê que nós perdemos, nós vamos morrer." As lágrimas enchem os olhos de Joana. Passa rapidamente na sua memória a juventude, o tempo com Cusa, seu esposo, aquela conversa que teve com Jesus, em que ele disse para ela: "Vai, filha, ser fiel. Não precisa me seguir. Me siga de longe." Joana está amarrada no poste. Chega um soldado. Passa ali o latrão, o alcatrão. Naquele momento, Joana pede para o filho: "Cale-se, por favor. Seja fiel a Jesus." E de repente ela sente aquele calor, as labaredas começam a lamber seu corpo, ela começa a sentir um gemido no peito, começa a gemer, o povo grita de forma desvairada. O carrasco se aproxima e diz para ela: "Joana, o teu Cristo só te ensinou a morrer." E ela disse: "Não só me ensinou a morrer, me ensinou também a te amar." E naquele momento as labaredas tomam o corpo de Joana. Joana sente uma mão no seu ombro e escutou uma voz inconfundível: "Joana, eu estou aqui. Sou Jesus, eu vim te buscar." Nesse momento, Joana passa pelo pórtico da morte. Triunfante, ela volta para a verdadeira vida. Ela volta para casa. Caríssimos, essa é a história de Joana de Cusa, que teve tantas passagens sobre a terra, e muitas delas com muito sofrimento, mas é o Espírito de luz que nos tem muito a ensinar.
Espero ter passado uma mensagem de esperança, de fé, mesmo sabendo que teremos momentos difíceis. O próprio Mestre o disse. E o Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, tinha uma frase que me parece se encaixar nessa história. Dr. Bezerra dizia assim: reprimo a palavra medo, pois ela não existe no vocabulário espírita. Compreendo a palavra desafio. Nós temos desafios a vencer neste planeta. Aqui é apenas alguns segundos. No mundo espiritual temos o infinito. Espero ter passado uma mensagem positiva, de amor e de fé. Sei que a história nos leva a pensar e a muitas vezes entristecer, mas Joana voltou para o lado do Mestre e é isso que importa. Muita fé. Obrigado pela atenção. Nos encontraremos numa outra oportunidade, falando de outro espírito de luz, lhes prometo. Forte abraço, abraço fraterno em todos. Obrigado.